Eu não lembro ao certo como a vontade de aprender inglês surgiu na minha vida. Provavelmente foi depois que eu comecei a jogar jogos em inglês. Sempre que eu entro em contato com um idioma que eu não conheço, eu quero aprender esse idioma. Eu comecei a aprender coreano quando eu trabalhava com produtos coreanos e decidi aprender alemão porque gosto de uma banda cujas músicas são em alemão. A única coisa que eu sei é que eu nunca tive grana para pagar um curso de inglês. Na escola que fiz ensino médio no interior de Pernambuco, tinha curso de inglês gratuito e de quebra os alunos ainda faziam intercâmbio para a Austrália, Canadá. Mas a questão é que eu não sabia que qualquer aluno poderia se inscrever nesses cursos. Eu só fui saber disso quando uma aluna da minha sala fez intercâmbio para o Canadá. E eu já estava no último ano do ensino médio. Mas nessa escola, cada aluno também ganhava um laptop para estudar, mas esse laptop era da gente, a gente não precisava devolver depois. E fuçando nos arquivos do meu laptop, eu descobri que tinha uma pasta com todos os assuntos de todas as matérias de todos os anos escolares. Entre eles, o inglês, é claro. Cada uma dessas pastas tinha vários slides para eu estudar. Então, em 2015, depois que eu terminei o ensino médio, todos os dias eu abria um desses arquivos e estudava um pouco de inglês. Alguns assuntos demoravam um pouco mais para aprender, mas todos os dias eu estava ali estudando. E toda vez que eu aprendi um assunto novo, eu procurava praticar aquilo para fortalecer o conhecimento na minha mente. Por exemplo, para aprender os pronomes demonstrativos, todos os dias eu repetia: This is my hand. These are my hands. That is my foot. Those are my feet. Ou para aprender o present continuous, por exemplo, eu sempre formava a frase afirmativa, negativa, interrogativa, mudava o sujeito. I am going to the supermarket. Am I going to the supermarket? No, I'm not going to the supermarket. I'm going to the movie theater. He is going to the supermarket. She is going to the supermarket with him. And you are going to the movie theater with me. E eu procurava também jogar jogos com muita história. Um que eu gostava bastante, e gosto até hoje, é o Super Mario 64. Eu lia todos os diálogos daquele jogo e traduzia com um dicionário físico, que possuía não só a tradução das palavras, mas também a pronúncia. O que era ótimo, já que eu não tinha internet naquela época. Os nomes das fases, por serem marcantes e fáceis de lembrar, eram um vocabulário fácil de aprender. Graças a Tiny Hilde Island, por exemplo, eu aprendi que Tiny é minúsculo e Hilde é gigantesco. Graças a Wet Dry World, eu aprendi que wet é molhado e dry é seco. E World eu já sabia por causa do Super Mario World. E títulos são bem fáceis de lembrar. Sério, se você está aprendendo um segundo idioma, foque bastante em títulos. Seja de música, série, filmes, jogos. Eu ouvia bastante músicas em inglês também, principalmente da banda Foo Fighters. E aprendi várias palavras graças ao título das músicas. Por exemplo, Rope, The Pretender, além de muitas palavras das letras das músicas também, pois eu sempre procurava aprender a letra. Além disso, no meu laptop tinha vários arquivos que você conseguia abrir pelo navegador, mesmo sem internet. Esses arquivos eram do British Council e tinha vários textos com áudios para você acompanhar, além de jogos, podcasts. O Elementary Podcast me ajudou muito na compreensão do inglês. Por mais que os episódios fossem 100% em inglês, era um inglês bem básico. Então se você tivesse estudado o básico, eu tinha estudado, você conseguiria compreender. Hi everyone, I'm Ravi. And I'm Tess. And our job is to tell you about some of the things you think are typically British. In this series, we'll tell you about British weather, the royal family, British pets, lots of typical British things. E é engraçado que por eu utilizar esses arquivos do British Council para praticar o meu inglês, eu fui aprendendo mais o inglês britânico. Mas depois de uns anos que eu comecei a assistir vídeos em inglês no YouTube, o meu inglês foi puxado mais pro lado americano da força. Mas hoje eu tenho um bom vocabulário do inglês britânico, e além disso eu amo o sotaque deles. Sério, sempre que eu vejo alguém falando inglês britânico, eu fico muito feliz, pois eu acho lindo. Eu também utilizava bastante os livros da escola para estudar, e os livros sempre vinham com CDs, que vinha a narração dos textos presentes no livro. Aí eu lembro que eu colocava o CD no PlayStation 2, gravava a narração com o celular, para assim eu poder estudar na hora que eu quisesse, não ficar dependendo do PlayStation 2 estar livre. E pra você ver, eu tinha que estudar com o que tinha disponível naquela época. Eu não podia me dar o luxo de estudar apenas com assuntos que eu gostava. Eu usava até os arquivos sobre futebol no British Council. E eu nem gosto de futebol. Hoje em dia a informação está muito mais acessível para muita gente, mas fica cada vez mais difícil encontrar informação de boa qualidade. Pois por mais que o conteúdo de qualidade tenha aumentado muito, o de má qualidade também aumentou bastante. Aí fica difícil de você filtrar. E isso vale, claro, para qualquer assunto que você queira aprender, não apenas idiomas. Eu aprendi inglês por conta, aprendi alemão por conta, e posso falar, cara, para aprender um idioma novo você não precisa de muito. Você precisa estudar o básico, aprender como que aquele idioma funciona e praticar. Se você abre um site como
toda a matéria, por exemplo, lá tem todo o conteúdo de inglês que você precisa para aprender. Se você tirar um tempo do seu dia, ou até mesmo da sua semana, para estudar por ali e manter o contato com o inglês todos os dias, você vai aprender. O problema das pessoas é que elas têm preguiça de estudar. E aí viram presas fáceis dos vendedores de curso. Aprenda inglês sem estudar aqui, ó. Hã? Eu tenho preguiça de estudar. Pegue meu dinheiro. Eu sei que existem bons cursos de inglês que podem acelerar o seu processo de aprendizagem, mas como falei antes, fica cada vez mais difícil encontrar o conteúdo bom em meio a tanto conteúdo ruim. E se esse dinheiro vai fazer diferença no seu bolso, saiba que existem outros caminhos. Muito obrigado e até breve.